Quanto tempo não demorou? Como a própria Bandai, que é a empresa por trás do Dragon Ball, mostrou no trailer do jogo, já fazem 6.176 dias sem uma nova continuação desse jogo tão amado que marcou a infância e adolescência de muitos. Finalmente nós temos uma continuação pro Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 e... só se passaram 18 aninhos até esse grande dia chegar. Nem demorou, né? Nem demorou. E é aquela coisa, o jogo mal acabou de sair e já tá rolando um monte de discussões e tretas ao seu redor, e eu tenho que admitir que isso é normal, até porque toda vez que alguma coisa legal entrar no hype, vão ter opiniões boas e opiniões ruins a respeito, sem exceção. O canal Voxel fez um vídeo de análise do novo Dragon Ball Z Sparking Zero, esse que é a sequência do Budokai Tenkaichi 3, e o que acontece é que os fãs do jogo não gostaram nem um pouco das críticas que a Voxel fez no seu vídeo, e no momento você só consegue se deparar com comentários negativos no vídeo que a Voxel fez. Teve até mesmo um canal que falou sobre esse assunto e acabou pegando bastante alcance, que foi o Apenas um Game. E bom, no decorrer do meu vídeo eu vou comentar sobre esse caso da Voxel e tem outras coisas relacionadas ao novo Dragon Ball que eu também quero me aprofundar. Se você é fã da série Budokai Tenkaichi, você provavelmente já deve ter se feito a seguinte questão: por que o nome do novo Dragon Ball mudou de Budokai Tenkaichi 4 para Sparking Zero? Até porque esse é um fato que muitas pessoas ainda não sabem, e você quer saber a razão dessa mudança repentina? Eu vou te responder, e o motivo é bastante simples, por sinal. Isso ocorreu por conta da unificação dos nomes. Aí você me pergunta, como assim ZM7? Unificação? Por favor, me explica isso. Olha, a série Budokai Tenkaichi é conhecida no Japão como Sparking. Os japoneses não conhecem esse jogo pelo mesmo nome que a gente. O Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, por exemplo, se chama Dragon Ball Z Sparking Meteor lá no Japão. Agora, dando uma analisada, aparentemente a empresa por trás do jogo provavelmente resolveu fazer essa mudança de nome para unificar essa franquia globalmente e assim tornando mais fácil para que todas as pessoas ao redor do mundo saibam de que jogo a empresa pode estar se referindo quando ele for mencionado. Tem uma coisa que eu tava pensando e eu quero te falar agora. Eu tava refletindo aqui no seguinte: eu ainda me lembro como foi a minha primeira vez jogando o Budokai Tenkaichi 3, eu fiquei bastante perdido e encantado ao mesmo tempo. Eu sentia como se de alguma forma eu estivesse vivenciando o anime, eu me sentia dentro do próprio universo de Dragon Ball, sendo que eu só tava jogando, eu não sei explicar, mas era maravilhoso. Até mesmo pros dias de hoje, esse jogo continua sendo incrível, então imagina como era jogar na época. Eu não tive essa sensação apenas na primeira vez jogando. Todas as vezes que eu jogava, eu tinha essa mesma sensação de estar dentro do anime, e eu sentia essa mesma sensação quando eu joguei o Sparking Zero também. Eu sou uma pessoa que é completamente apaixonada por jogos de luta, tendo o Dragon Ball cravado no meu coração. E o primeiro contato com jogos de luta que eu tive e que eu guardo as lembranças com muito carinho foi jogando o Budokai Tenkaichi 3. Mano, o jogo tinha vários cenários gigantes em 3D pra gente lutar, e esses cenários ainda podiam ser destruídos. O custo para criarem o Budokai Tenkaichi 3 não foi oficialmente divulgado, mas pode ter certeza que eles colocaram os milhões aí. A intro desse jogo parecia até um filme de tão bem feita que era. E olha, vou te contar uma coisa. Eu não sei se você também era assim, mas de vez em quando eu ligava o Play 2 pra jogar, eu abria o jogo e deixava a intro rolar só pra ficar admirando. E eu faço questão de deixar uma palhinha da intro só pra você relembrar como que as coisas eram antigamente. Cinema, filhos. O nome disso é cinema.
Ok, agora é a parte mais séria do vídeo e talvez seja a parte que você mais goste também. Como eu disse previamente, a Voxel postou um vídeo sobre o Dragon Ball Z Sparking e o negócio não ficou muito bom pro lado deles não. Quem fez a análise e a narração foi o Bruno Magalhães e muitas das opiniões que ele deu não agradaram os fãs de Dragon Ball e eles realmente têm razão de não terem gostado. Eu vou te mostrar um pouco do que o Bruno disse para depois eu dar a minha resposta sobre. Agora falando de gameplay, Dragon Ball Sparking Zero toma como base os jogos anteriores da série, mas com uma jogabilidade mais ágil e responsiva. Isso pode soar como uma boa notícia para os fãs que querem uma experiência mais alinhada com os clássicos, mas por outro lado, esse é um jogo que carece de profundidade de gameplay e que fica repetitivo muito facilmente. O motivo é simples. Os mais de 180 personagens jogam de um jeito muito parecido. Claro que há alguns arquétipos, incluindo bonecos mais lentos e de tamanhos variados, mas a estrutura de combos e plano de jogo se mantém inalterados, de modo que nem existe uma lista de comandos dedicada para cada um. As únicas mudanças estão nos especiais de Ki e técnicas que utilizam um contador próprio. Após conferir a primeira dezena de lutadores, o sentimento foi de já ter visto tudo que o jogo tinha a oferecer. É um conteúdo redundante e que não instiga a experimentação. Dragon Ball Z Sparking Zero é um jogo repetitivo, foi o que ele disse. Bora lá. Dragon Ball Z Sparking é um jogo de luta bem diferente dos padrões do que deveria ser um fighting game, e ele é bem diferente do que é um Street Fighter ou um The King of Fighters da vida, por exemplo. No Street Fighter 6, atualmente existem 24 personagens e cada um deles são totalmente diferentes uns dos outros, e a Capcom, que é a empresa dona do Street Fighter, só consegue fazer essa façanha de colocar personagens extremamente diferentes entre si porque eles adicionam poucos personagens no seu jogo. A ideia da Capcom sempre foi de ter poucos personagens no seu game. No início vital de um Street Fighter da atualidade, o jogo começa com poucos personagens e depois a Capcom vai adicionando mais personagens no game, e quando o jogo finaliza, ele termina com bem mais lutadores disponíveis para jogar em comparação com o seu início, mas ainda assim, o Street Fighter continua sendo um jogo com poucos personagens para jogar. E por ele ser um jogo que contém poucos personagens para jogar, faz com que a Capcom tenha mais liberdade de trabalhar cada personagem que ela for lançando de forma mais individual. O Street Fighter V nasceu e finalizou dessa forma, e o 6 também nasceu da mesma forma do 5, e com o tempo a empresa está adicionando os personagens aos poucos até fechar o game. Agora no caso do Dragon Ball Sparking Zero, o jogo acabou de ser lançado e só para você ter uma ideia, já existem 182 personagens disponíveis para jogar, e por conta disso, era uma tarefa impossível para a Bandai criar todos os 182 personagens com mecânicas totalmente diferentes e com diversos ataques únicos em cada um. Os personagens desse Dragon Ball são separados em diversas classes, assim tornando mais fácil de acomodar todos eles sem causar grandes danos na empresa. A ideia da Bandai para este jogo foi criar um Dragon Ball que reúna o maior número possível de personagens interessantes desse universo, e por conta disso eu não acho que esse Dragon Ball é repetitivo ou entediante. Na realidade, em comparação aos demais jogos de luta, ele é um jogo simples e com comandos fáceis de digerir, tornando a experiência e aprendizado dos jogadores, principalmente dos iniciantes, bastante saudável. E não é porque eu disse que os comandos são fáceis de fazer que significa que isso é uma coisa ruim. Na verdade, isso é uma coisa extremamente boa. É inegável que o Dragon Ball Z Sparking Zero possui uma mecânica totalmente diferente do que é o padrão nos fighting games, e cá entre nós, essa é a magia da coisa, e é exatamente isso que torna esse jogo único e especial. Algumas mecânicas ofensivas e defensivas foram adicionadas na tentativa de deixar os combates mais técnicos, incluindo parries e quebras de combo, mas elas são desajeitadas e logo ficam repetitivas também. Depois que o jogador domina a movimentação pelo cenário e o tempo exato para executar os contra-ataques, a dificuldade também deixa a desejar. Dragon Ball Sparking Zero é tão fiel aos jogos originais do PlayStation 2 que acaba servindo de lembrete de que eles talvez não fossem tão bons assim. Esse é um aspecto que pode agradar uma parte do público, mas aqueles que esperam um sistema de combate mais interessante e diversificado podem se decepcionar. É um jogo inchado
e que fica enjoativo com muita facilidade. Na análise do Bruno, ele insiste em bater na tecla de que o jogo é entediante. Ele disse que as mecânicas ofensivas e defensivas são repetitivas e depois que você domina todos os recursos, a dificuldade deixa a desejar. Se o jogo tá entediante por um desses motivos, o que ele deveria fazer era ir pro online para enfrentar oponentes com níveis maiores ou semelhantes ao dele e não ficar colocando a culpa da sua frustração no jogo. Até porque, como ele mesmo disse, a dificuldade do jogo para ele tá deixando a desejar. O nível do Bruno deve estar muito acima em comparação com o nível da CPU e o que ele deve fazer agora é partir pro online a fim de enfrentar outros players de níveis mais altos para assim ele ter uma experiência mais interessante. O Dragon Ball Z Sparking é um jogo competitivo e por conta disso os combos serão semelhantes, o sistema de batalha vai ser o mesmo, as fases vão ser as mesmas, mas sabe o que nunca vai ser o mesmo? As partidas. No momento que você findar uma partida e cair contra um oponente, nem que você jogue uma FT30 contra a mesma pessoa, todas as partidas serão diferentes e é assim que um jogo competitivo funciona. Jogos de luta são assim, jogos MOBAs são assim, o xadrez é assim e até o próprio futebol é assim. A quadra e as regras do futebol sempre serão as mesmas, porém cada partida será única. O interessante dos jogos de luta é que sempre tem um jeito de você contornar uma situação em que você se encontra, como por exemplo, se o seu oponente está defendendo todos os seus ataques, você pode avançar e agarrar ele, fazendo com que o padrão da partida mude, enquanto ao mesmo tempo você consegue entrar na mente do seu oponente. Tanto no Dragon Ball Z Sparking Zero quanto no Tenkaichi, os jogadores de alto nível utilizam bastante do agarrão para fazer um reset durante o combo. Eles costumam fazer isso no momento em que o adversário menos espera. E essa rota é facilmente counterável caso a vítima reaja dando um tech. Tech é quando você aperta o mesmo input do agarrão, assim impedindo que o oponente te agarre, e isso faz com que os dois voltem pro neutral. Uma coisa agora é certa, nem todos os jogos competitivos são jogados da mesma forma, mas eles são semelhantes em um determinado ponto, que é a skill e o mind game caminham lado a lado. No momento que o oponente deixa você entrar na mente dele, você ganha o poder de ditar o ritmo da partida e se você for sábio, você consegue fazer com que a vitória seja sua. Um exemplo disso foi a grande final do campeonato UFA de Street Fighter 6 que foi disputado pelo Xiao Hai versus o Kusanagi. Eu vou usar o Street Fighter 6 para exemplificar o que eu tô falando porque é mais simples de explicar, mas isso se aplica em qualquer jogo de luta de Dragon Ball porque todos os personagens de todos os jogos de luta da franquia possuem um agarrão. Para quem não sabe, o Xiao Hai é um dos melhores jogadores de Street Fighter 6 do mundo atualmente e ele perdeu pro Kusanagi porque o Kusanagi jogou muito melhor que ele. O Kusanagi superou as expectativas de todo mundo e fez história naquela final. Na última partida, o Kusanagi agarrou o Xiao Hai 6 vezes seguidas e o Xiao Hai só aceitou esses 6 agarrões sem usar o tech porque ele não acreditou que o Kusanagi fosse ir para a rota de agarrão 6 vezes seguidas. Ninguém durante o campeonato inteiro ousou fazer isso. Every hit, every throw, a cheer, 3 in a row, 4, don't do it, Xiao Hai, 5, one more will do it. Oh, Xiao Hai said, oh, the wake up OD, Dragon Punch and Kusanagi. O Xiao Hai e o Kusanagi estavam em uma batalha mental insana, onde quem sofresse knockdown primeiro teria que ter a leitura perfeita para saber o que o outro vai fazer com ele após o seu personagem acordar. Num clássico jogo de luta, quem está de pés possui a vantagem, e quem tem a vantagem pode fazer muita coisa com seu oponente, desde bater, optar por agarrar ou fazer um shime. Ele também pode abandonar a sua vantagem para esperar um Horde Wake Up do oponente. Quem sofrer o knockdown vai obrigatoriamente entrar no jogo de quem tem a vantagem, ou seja, quem está deitado acordando vai ter que adivinhar o que o outro que está na vantagem vai fazer para, enfim, ele responder. E caso ele erre a leitura, ele será severamente punido. O Bruno achou o sistema de combos do Dragon Ball Z Sparking e o jogo no geral muito repetitivo e eu discordo totalmente da análise dele. Só aqui eu te mostrei o que um simples agarrão dentro de um jogo de luta é capaz de fazer. Esse único comando já faz um estrago absurdo dentro de um
um game, tornando a partida um verdadeiro 50-50. Agora imagina se as vontades do Bruno fossem atendidas e a Bandai adicionasse mais 10 recursos diferentes, tudo isso incluindo o agarrão para que de alguma forma o jogo não se torne repetitivo. Nós jogadores teríamos que lidar com outras 10 coisas que poderiam vir tanto no neutral do game, no combate semi-closed do game, no closed do game. O jogo seria simplesmente injogável e aí se tornaria muito chato. Olha o tanto de fatos que eu tive que levantar nesse vídeo mencionando apenas um agarrão que todos os personagens do jogo possuem. Imagina se eu mostrasse todas as mecânicas restantes que foram adicionadas no Sparking Zero. Meu vídeo teria horas de explicação. O Bruno disse tanto que o jogo tá entediante e repetitivo na sua análise, mas a culpa dele estar achando o jogo entediante e repetitivo não é do jogo em si. A verdadeira culpa dele estar achando o jogo entediante e repetitivo é dele mesmo por conta dele não estar sabendo jogar. Eu tenho certeza de que quem curtiu o Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 assim como eu, está curtindo demais a experiência que esse novo Dragon Ball está proporcionando pra nós. E é isso, aqui no meu canal eu comento, dou a minha opinião sobre diversas coisas que eu vejo por aí no YouTube afora, e se você gostou do meu vídeo, o meu canal tá aí pra você. Eu sou o ZM7 e eu te agradeço de verdade por ter me ouvido até aqui. E agora eu vou indo nessa então, falou e se cuida.